chama um distrito, um tribunal, podemos ter cobertura praticamente a nível de todos os distritos, mas temos distritos que uma comunidade dista a 500 quilômetros da vila sede. Então, e só a distância, as condições de mobilidade, as vias de acesso já constituem um entrave para as nossas comunidades terem acesso à justiça. Nós temos uma concepção, pelo menos a concepção legal é que os tribunais comunitários são a alternativa os tribunais comunitários são alternativas aos tribunais formais, mas a maioria das nossas comunidades, os tribunais comunitários são a única opção que eles têm. É por isso que nós queríamos propor que se potenciássemos mais os tribunais comunitários. A título de exemplo, nós temos 15 tribunais na província de Tete, formais, mas quando se compara com os tribunais comunitários, eu tenho mais de 300 tribunais na nossa província de Tete, com mais de 1.400 juízes comunitários. Esse é que tem o domínio, esse é que dirime os litígios da nossa população. Isso para dizer que proponho que se potencie a título do que vai acontecer com os líderes comunitários, os juízes de tribunais comunitários, podemos pensar na possibilidade de se potenciar esses quadros. Então, se falamos de potenciação dos tribunais comunitários, isso chama a colação o problema do IPAS. Na proposta do plano está prevista a questão de potenciar também o IPAS, só que o IPAS, em termos de cobertura, também está aquém de cobrir a nossa província. Então, devíamos fazer mão desses que estão, de fato, nas localidades que são os juízes dos tribunais comunitários para dirimirem alguns litígios. Só para não me alongar, que irá ficar por aqui. Obrigado. Muito obrigado. Dr. Sérgio, nós temos mesmo que era Cabo Delgado. Isto vai ser combatido. Por favor, ali. É o Bis ou a Marta que vai? Obrigada. Sou Marta Licuco, venho de Cabo Delgado. Estou na Jumla, sou coordenadora, Associação Mulher, Paz e Direitos Humanos, e também coordeno o Núcleo Provincial dos Defensores dos Direitos Humanos. Eu diria o seguinte: temos o plano e parabenizo a apresentação. Encontro algumas inquietações essas que nós temos que refletir bastante. Quando falamos da atuação das forças de defesa e segurança, das empresas privadas, bem se disse que essas forças são mais defensoras das empresas e o governo também defende as empresas. Aqui se disse, as comunidades estão à deriva e nós bem sabemos que essas forças, nós como organizações da sociedade civil, encontramos muitas situações essas de impunidade quando há crimes cometidos por essas forças. Falamos também a questão do acesso à justiça. As comunidades, depois de sofrerem essas situações, o acesso à justiça praticamente não é daquelas que devia ser. Como nós ultrapassar essas situações? Eu estava no dia 18 na Manhumbire. No dia 2, um polícia matou um cidadão em frente do irmão. O irmão agiu, matou o polícia, mas a comunidade naquela zona não tem paz. Houve detenções e a parte que está nas cadeias são garimpeiros. E até hoje
não estamos a conseguir essas situações. Por quê? Disparos, toda a comunidade, ali na comunidade, houveram disparos, baleamentos, mas sempre quem é penalizada é a comunidade. E na Manhumbir temos lá várias forças. Temos na Catanas, que é a força da empresa, temos as forças policiais, temos militares, para não falar das empresas privadas de segurança, e temos a dita força local, que está lá também em peso, com armas de guerra em punho, com praticamente sem preparação nenhuma em termos de uso desses instrumentos. Então, nós temos que também pensar nessa situação das comunidades, como é que elas estão a viver. E diziam que quando exigem, aqueles que é o direito delas, quando isso acontece, quando os filhos são mortos, as empresas dizem: esse assunto é do governo, porque essas forças que cometem isso é do governo. Segurança empurra para o IRI empurra para outra militar, a militar. Então, é uma série de histórias. E a comunidade não tem nenhum benefício com relação aos recursos que estão a ser explorados lá. Então, essa para nós é a grande preocupação. E com este plano, ainda temos que, eu acho que temos que ter ações concretas de como lidar com essas empresas. Porque o governo não está para responder àquelas que são preocupações das comunidades, não está para proteger a comunidade, está para proteger aqueles que são interesses das empresas. Então, isto é grande preocupação para nós. E dizia mais, nesse processo desse assassinato macabro, há um pai que veio ter conosco, que 2 filhos foram presos inocentes, e no dia 17 foi pagar 40 mil meticais no tribunal para os filhos serem soltos. Então, já imaginaram até onde nós estamos a ir? Quer dizer, as forças podem fazer, desfazer, não são penalizadas, a comunidade é que duplamente é penalizada. E a outra questão é... 45 segundos. Sim, já vou terminar. A outra questão é a própria PRM falou num dos encontros que há empresas privadas que possuem armas que não declaram. Então, é outra situação também. É outra situação também. Então, essas armas, onde é que são usadas? Como é que são usadas? A questão de repórter de incidentes. As empresas têm seus mecanismos de queixa. E como é que a população, segundo ela, como é que a comunidade vai lá remeter queixa se os mesmos é que cometem atrocidades? Diziam eles, não é possível bater o dedo, o seu dedo, martelar o seu dedo, aliás. Então, são situações que este plano, eu acho que devemos fazer de tudo para poder responder e chamar a razão a essas empresas, chamar a razão ao governo, chamar a razão à justiça, porque quem é penalizado é aquela comunidade pacata que não tem condições nenhumas, e aquelas empresas e a polícia, nós sabemos muito bem quem que gera essas situações, e muito mais o agravante é que as nossas grandes elites também são acionistas nessas empresas. Então, isso automaticamente fragiliza, ou não é fragilizar, diria que faz com que as comunidades não sejam respeitadas, os direitos das comunidades não sejam respeitados, e muito mais os direitos humanos. Então, parabenizo este plano, sim, mas ainda temos grandes desafios com relação ao incumprimento
daqueles que são obrigações do governo e do Estado com relação à proteção das comunidades que têm os seus benefícios roubados. Obrigada. Muito obrigado. Eu sou Emerson Ubice, do Conselho Cristão de Moçambique, em Cabo Delgado, mas também somos membros do FOCAD e da Rede Moçambicana de Defensores de Direitos Humanos. Eu tenho pontos breves. O primeiro, aliás, obrigado pela oportunidade e todo o protocolo observado. Primeiro, eu gostaria de sugerir que as estruturas que vamos criar, as estruturas de comissões, comitês, não devem ser criados em função do número de planos. Quer dizer, quanto mais planos, mais estruturas. Devíamos encontrar uma forma de uma estrutura responder, principalmente se o assunto tem a ver com direitos humanos e segurança, tentarmos encontrar uma estrutura menos pesada, o menos pesado possível, e que seja replicável ao nível das províncias. Não é bom que as comissões, ao nível nacional, indivíduos tenham que se mover todas as vezes que há uma necessidade de intervir em Cabo Delgado, elas têm que se mover, partete têm que ser as mesmas. Então temos que fazer isso. E isso não só reduz tempo, reduz recursos, mas também habilita ou dá mais capacidade às comissões que forem criadas ao nível local. O meu segundo ponto tem a ver com os mecanismos de denúncia e reclamações. Os mecanismos de denúncia e reclamações continuam a ser de denúncia e reclamações, nunca de feedback. Continuam a ser mais para a comunidade dizer coisas, mas nunca receber informações daquilo que eles denunciam, daquilo que eles queixam. Eu penso que temos que mudar isso. Se são dois mecanismos, um é de feedback, outro de reclamações e de denúncias, good. Mas precisamos assegurar que aquele que recebe e processa as denúncias também tem a responsabilidade e o dever de fazer feedback, de responder às pessoas que reclamam e colocam. E, aliás, por que é que as pessoas param de denunciar nas nossas províncias? Às vezes não é só por medo de represálias, é que não dá em nada. E às vezes dá, só que eles não têm nenhum feedback. Não sabemos em que ponto é que está, quem é que está a resolver, a esta altura, em que instância esta reclamação está. E isso afeta extremamente a confiança das comunidades para as instituições públicas, as de defensores de direitos humanos e outros mecanismos importantes na comunidade. Precisamos mudar isso. A outra questão tem a ver com o eixo 6, tem a ver com participação das pessoas, das comunidades nos espaços. Sim, é verdade que há poucos espaços as pessoas participam menos. Mas a minha preocupação é dos espaços em que as pessoas já participam. Estivemos em Palma, tivemos uma experiência, há experiências em outros lugares, como os colegas já antes que me antecederam disseram, em que há espaços, mas os interesses que vingam, os interesses que são prioritários, não são os da comunidade, nesses fóruns. Em Palma, nas comunidades em que nós visitamos, há ali acordos feitos em fóruns de participação, em fóruns de acordos, mas os acordos podem ser mudados a qualquer momento pela empresa. E o governo, o Estado, está a olhar, não tem poder de assegurar que os interesses da comunidade sejam prioritários. Como é que nós estabelecemos um balanço entre os interesses da comunidade e das empresas? Nós sabemos que as empresas têm poder, têm recursos, têm tudo para determinar o que é que vai acontecer em uma reunião. Aliás, às vezes saímos dessa reunião com um acordo, mas depois isso é escamoteado e a empresa faz o que bem entender, sem comunicar à comunidade com quem esteve a dialogar, esteve a negociar. Meu último ponto tem a ver com o plano. Sim, nós temos um bom plano, mas eu não senti, pode estar lá, mas eu não senti o plano a dar importância aos processos que estão em curso. Os processos de violações, os processos que estão a ser resolvidos em tribunais. Como é que este plano olha, mede, monitora, reporta situações de casos que já estão em curso? O Dr. Elísio tocou um pouco nisso ao sugerir a inclusão de pessoas que estão diretamente a ser afetadas pela indústria extrativa nos fóruns ou nos mecanismos de denúncias e reclamações. Mais do que isso, eu diria que este plano nem tenha que abrir um outro eixo, tem que ter um eixo, um comando que diz
estamos a monitorar e vamos monitorar, vamos dar importância aos casos que já estão em curso, das comunidades onde as pessoas sofreram, como é que os tribunais estão a tratar disso, como é que as empresas, e reportar. Isso é importante para a documentação de boas práticas, isso é importante para a monitoria de como é que os casos estão a ser resolvidos, também é importante para a aprendizagem. Então eu acho que essas seriam o tal eixo que eu podia propor, ou então inclusão dessa parte em algum eixo, era reposição de direitos ou responsabilização. Isso tem que acontecer no decurso dos planos que formos criados. Muito obrigado. Obrigado, Elídio. Temos mais uma mão aí atrás. Como? Ciência para ter Boa tarde a todos. Obrigado pela oportunidade de falar, Gabriel, e parabéns pela apresentação do professor Bitona. A minha colocação tinha muito que ver com o que em algum momento acabou de falar o interveniente que me antecedeu, que tem muito que ver com a questão da participação das comunidades. A questão da participação comunitária acaba de alguma forma de ser vista como uma espécie de panaceia universal e tudo o resto. E o professor, em algum momento, quando fiz a apresentação, falava da questão de um percentual de mulheres que devem ter tidos como obrigatoriamente no processo para que possam participar, a criação de fórum de jovens e tudo o resto. No entanto, e a questão também da linguagem, essas coisas todas. E me parece, na verdade, que se tem olhado para a questão da participação muito numa perspectiva técnica. Né? E a participação, ela esvazia esta questão. Ela é igualmente um momento político. É um momento onde diferentes atores, eles participam mobilizando diferentes recursos, seja a questão da sua expertise, a questão da informação privilegiada, os seus recursos financeiros, o seu repertório linguístico, etc., etc., para fazer validar aquilo que são os seus interesses. Então, dizer que estamos a criar fóruns de jovens, estamos a criar um percentual para que as mulheres participem, isso já é muito bom, por acaso, mas é preciso criar um conjunto de mecanismos para que esta participação destes mesmos jovens, mulheres e todos os outros atores, particularmente das comunidades, seja uma participação substancial e não meramente formal. É preciso, na verdade, que estes fóruns não sejam espaços de antecipação, na verdade, daquilo que seriam reações negativas das comunidades, pura e simplesmente, que não sejam fóruns onde se esteriliza, na verdade, aquilo que é a opinião das massas, de alguma forma, e se tornem, na verdade, fóruns em que as pessoas possam exprimir aquilo que elas querem exprimir, e isto influencie verdadeiramente os processos decisórios. Essa é uma das questões. E também é preciso criar mecanismos para que o processo de tradução daquilo que se diz não crie uma espécie de, vamos lá dizer, de esvaziamento daquilo que foi dito pelas comunidades. E um segundo ponto também que eu gostava de comentar aqui foi que o professor falava da necessidade de criação de estudos. As universidades, elas devem participar dos processos de elaboração de estudos, de produção de estudos e tudo o resto, e também de um processo de divulgação de conhecimento resultante desses estudos. Isto é igualmente interessante, né? Partimos do princípio aqui que a ciência acaba sendo mobilizada, sendo trazida, na verdade, para iluminar aquilo que é ação pública. Isto é ótimo, no entanto, é preciso olhar que nós estamos num país com condições, vamos lá dizer, limitações estruturais profundas e que são igualmente limitantes do processo de pesquisa, do processo de investigação e, consequentemente, até da restituição desses mesmos estudos. Tanto é que um professor há poucos dias disse que em Moçambique nós não temos académicos, não temos a academia e, enfim. A questão é que estamos a dizer que temos muitas limitações com relação à pesquisa. É como é que vocês pretendem, com este plano, garantir que a pesquisa seja feita, garantir que, uma vez feita tal pesquisa, haja uma restituição para as comunidades locais? Porque as universidades, eu tenho feito alguns estudos no âmbito da minha tese, uma das coisas que eu percebi é que, por exemplo, as universidades elas não dispõem de fundos de pesquisa. Os professores fazem pesquisas de forma particularmente individuais, acabam sendo essencialmente em contextos de consultoria, mas não há uma estrutura. O próprio Fundo Nacional de Investigação
primeiro, é extremamente limitado e muitas das vezes acaba cobrindo por isso simplesmente as ciências duras e tudo o resto, as ciências sociais são marginalizadas. Como é que o plano, na verdade, vai de alguma forma garantir que se façam estudos a nível da questão do direito, das sociologias, antropologias e tudo o resto, para garantir que haja, na verdade, produção de conhecimento e esse conhecimento depois também seja usado para iluminar a própria ação pública, restituir para a comunidade e por aí. Muito obrigado e desculpa pelo tempo. Já queria te dar 5 segundos. Mas conseguimos captar mesmo a velocidade 2. Conseguimos captar os pontos. Acho que o Dr. Betônio está também registrado. Caso tenha alguma dificuldade, eu já estou acostumado a ouvir o Ilídio. Então, consigo perceber tudo que ele disse. Temos, finalmente, acho que é a última mão, não? Bom dia mais uma vez. Também começo por me apresentar. Priscília Muyanga. Quero também parabenizar a CDD pelo trabalho, mas também o nosso consultor, Dr. Betônio. Indo também às questões, a minha primeira preocupação tem a ver com o âmbito territorial, que o documento é explícito em dizer que é incidência de atividades extrativas. Porém, eu gostaria de perceber se se o Plano Nacional de Negócios e Direitos Humanos fala somente a abrangência de empresas extrativas, ou se estamos a falar de todo tipo de empresas, porque eu acho que a segurança deve abranger empresas e não só aquelas que são assim. Então, eu acho que era importante fazer esse alinhamento, porque este é um plano subsidiário. Então, nós estamos a criar um plano separado. Então, é importante olhar para o plano nacional, que é o macro, todas as empresas. Essas empresas contratam ou não seguranças. Then, this applies to them. Essa é a primeira questão. Em relação ao eixo de acesso à justiça, eu queria recomendar que, em vez de se criar uma linha verde, eu acho que era importante mapear, porque há algumas instituições, empresas neste caso, que já no âmbito do seu grievance já têm linhas verdes que estão a ser divulgadas nas comunidades para assegurar que quando há uma queixa no âmbito das suas atividades ou operações, que estas populações queixam. Então, acho que não vale a pena entrar nessa comunidade e criar novas linhas. Vamos confusionar essas pessoas. Eu penso que no âmbito do mapeamento devem mapear as empresas e dentro dos mecanismos de grievance, se existem mecanismos de divulgação do grievance, que são as linhas verdes. Então, penso que podemos tentar divulgar estas linhas e não criar novas, porque acho que pode trazer confusão. Em relação no mesmo eixo 7, que é a divulgação de dados estatísticos sobre os grievances, eu fiquei preocupada. No eixo 7, o acesso à justiça, publicar estatísticas. Eu penso que o grievance é um mecanismo em que as pessoas aproximam e têm um acesso à confidencialidade e non-retaliation. Eu não acho que devem ser divulgadas, porque aqui temos que fazer um victim-centered approach, proteger as pessoas que estão a reclamar. Não devemos divulgar estes dados, não é para divulgar, porque aqui estamos a falar de alguém que foi queixar que o seu supervisor ou um empreiteiro ou um segurança cobrou dinheiro porque ela queria ser empregada doméstica ou queria lavar louça nessa empresa. Eu acho que é melhor. Sim, eu acho que a proposta, em vez de divulgarmos essas estatísticas, seria talvez os fiscalizadores sentarem com essas empresas e procurarem saber que ações de responsabilização talvez forem feitas, no sentido de assegurar que há uma responsabilidade pelos infratores e não divulgar essas estatísticas, que acho que isso vai quebrar o sistema de confidencialidade, accessibility e trust que as empresas tentem criar ao criar esse mecanismo. Então, não acho que divulgação das estatísticas seja o correto. Eixo de due diligence. Eu acho que é interessante a questão de obrigar, quer dizer, está-se a propor que se faça um estudo de impactos. A minha questão é, neste momento a lei obriga que as empresas, dependendo do tipo de investimento que vai se fazer, que se faça um ICIA, que é o Environmental
studies, que é obrigatório como um critério para a obtenção da licença. Qual é o mecanismo que se prevê para isto? Vamos fazer em que momento? Se vai correr no mesmo momento em que o ICIA está a correr para se obter esta licença? Qual é o mecanismo que se prevê para não estarmos a criar mecanismos que ainda vão confusionar mais os procedimentos de adesão de licenças para megaprojetos? Então, era bom procurar tentarmos entender melhor como é que se pretende fazer isto. Se vai ser em paralelo ao ICIA, em que momento é que vamos obrigar as empresas a fazer este impacto de segurança e direitos humanos, que não estou a criticar, mas era importante estar alinhado aos critérios já existentes para a aderência de licenças. Eu penso que o último eixo é a regulamentação. Vi que está-se a propor a criação de uma lei de segurança e direitos humanos. Aqui acho que era importante também refletirmos que os princípios são voluntários, e acho que é por isso que muitas empresas acabam aderindo, porque eles querem de forma voluntária aderir e poder, portanto, assegurar que não haja violação de direitos humanos no contexto das suas empresas quando há segurança. O que isso significa não tornar este mecanismo compliant? O que significa tornar isto uma lei? Obrigada. Obrigado. Já estamos a fazer coisa. A segunda ronda, doutora Iracema. Acho que ainda estamos na primeira leva. Por favor, 30 segundos. Tá bom, vou ser assim muito rápida. Com relação ao ICOCA, caro Gabriel, tomei conhecimento que o nosso colega, o nome, Aurélio Gabito da Auremo, já tem uma credencial e foi formado pela ICOCA. A Auremo está lá registada. Então, eu penso que seria oportuno entre nós termos essa informação e vermos até que ponto é que eles podem dar formação a nós, porque não precisamos de todos estar lá na ECOCA, mas precisamos de validar aquilo que ele já fez, a Auremo lá fez, e isto há de ser muito importante para o espírito Ubuntu, de que eu sou porque nós somos, já que está a ser expulso da África do Sul, né? Nós vamos receber o espírito Ubuntu aqui em Moçambique. E vamos ter, então, é só para dizer que o colega tem essa formação e eu estou a fazer a proposta de que ele dê essa formação a nós todos. Muito obrigado. Obrigado. Nós encerramos assim esta primeira leva, aliás, esta primeira e última leva de contribuições, justamente porque são agora 13h11 e pelo programa nós devíamos terminar às 13h30, não é isso? Não tenho programa aqui, mas 13h30. É isso. Então, vamos as contribuições estão registradas. Eu vou pedir, o que vou fazer é dar um tempo ao Dr. Petone para reagir. As contribuições foram apresentadas. São muitas, mas vai escolher as que acha que são que se destacaram e depois fazemos o mesmo com o painel e encerramos. Então, o Dr. Petone consegue fazer isso em 3 minutos. Consegue fazer. Perfeito. Então, depois vamos ao painel e encerramos. Então, pode fazê-lo daqui? Sim, 3 minutos é complicado, mas algumas questões são gerais. Sim, começarei mesmo com o fim. Sim, Em relação ao âmbito, na verdade, âmbito desta proposta é nacional. O que aconteceu foi, o que nós colocamos como âmbito territorial é a criação de grupos técnicos provinciais. Era para, neste momento só temos em Cabo Delgado, então, por causa do orçamento, queremos que estejam em mais 4, para a fase seguinte serem mais províncias. Portanto, não tem nada a ver, não significa que se aplica só a 4 províncias. Também colocou uma questão interessante sobre linha verde. A questão que se coloca aqui, ela vem responder a um problema específico, que é as comunidades dizem que eles têm sofrido represálias por causa do uso das linhas verdes de algumas empresas. Eles queriam alguma proteção, não pelas empresas. Não são todas. E nós pensamos que essa linha verde, estamos a falar uma linha verde nacional, que é gerido em paralelo com
a questão que nós chamamos de o sistema de alarme precoce. Não é? Ele, portanto, permite que qualquer cidadão que sofre algum dano possa entrar nessa linha e comunicar-se diretamente com o sistema de coordenação dos princípios voluntários. Não é das empresas, mas era para criar uma linha independente. Publicar estatísticas, se viola ou não a confidencialidade. O que acontece, não é, até falei de salvaguardas, não é publicar nomes, não é para publicar que processo é. O que acontece é que aqui no país só temos conhecimento da justiça formal. As estatísticas que temos recebido só são da justiça formal. Dizem, julgamos 20 casos, julgamos 30, 4 mulheres, mas nunca ouvimos de um setor que resolve problemas de muita gente, que é o setor informal. Então, o que nós queremos é trazer na estatística também a justiça de grievance mecanismo, que resolve muito para avaliarmos que peso ele desempenha na nossa sociedade. Portanto, salvaguardando tudo o que é violação da confidencialidade, é possível uma empresa dizer, olha, este ano dirimi 30 casos, 4 mulheres, crianças, sem dizer quem foi, e assim garantimos que a justiça seja visível nas estatísticas do país. Essa é que a questão tanto importante, não é a questão de divulgar nomes e por aí. A questão de due diligence. Tem razão, a ideia é exatamente o ESG incorporar como um dos seus pontos o due diligence de segurança e direitos humanos. Mas como aqui queria espelhar o due diligence de segurança e direitos humanos, é por isso que trouxe de forma autónoma. Mas no documento aparece que este tem que estar dentro deste relatório, incluir especificamente para ter alguma desagregação. Portanto, está cautelada a questão que está a colocar para evitar vários processos ao mesmo tempo. Alguém falou da questão de participação, que essa participação existe, mas nós, na linguagem de direitos humanos, chamamos isso de toquismo. Toquismo é você dizer que estão a participar quando está a disfarçar a participação. Vão pessoas que nem voz abrem, nem têm conhecimento e por aí. Nós, no plano, se forem a ver matriz, não receberam, vem ali exatamente esse termo toquismo, como risco. Nós dizemos há um risco de representação transformar-se em toquismo. E como mitigar? E temos ali algumas medidas para mitigação. Então, para dizer que é um assunto que colocamos no próprio documento. Isso em relação à participação. Assim, alguém está a propor mais um pilar sobre casos que estão em processo agora, para dizer como é que serão esses processos. Portanto, a ideia, na verdade, inicial é que estamos nesta sala, governo, sociedade civil, empresas, e se formos a ver até com como é que filosofias diferentes de como gerir esses problemas. Então, é por isso que eu disse que o diálogo é importante, para que nós consigamos pôr esse plano em frente. Por exemplo, quando diz o governo não faz nada, logo o governo aqui, justiça, está ali a murmurar. Quando diz, olha, as empresas, está uma confusão, está ali, não sei se há uma empresa aqui que está a dizer, mas eles não sabem o que estão a fazer. A sociedade civil, quando ouve dizer que o governo está a trabalhar, está a dizer, olha, este governo parece que não está conosco. Então, como evitar isso? Esse plano foi construído para ser uma ponte de diálogo. Então, é preciso, às vezes, percebermos que quando elaboramos esse plano, era para não, não crucificarmos ninguém, tentarmos criar uma plataforma de irmos para frente seguros do que nós queremos. Queremos humanizar o sistema de segurança e direitos humanos. É por isso que, às vezes, parece uma linguagem neutra, que não está a tocar no fundo do assunto, mas é uma questão diplomática, no sentido de que, se nós queremos que esse plano seja aprovado, nós temos que criar pontos para que todos consigamos ir para um outro nível, identificando os problemas. Mas concordo que, em algumas situações, podemos ser mais fortes. Mas que, se concordamos todos estar nessa sala, é que estamos dispostos a ir à frente juntos. Então, vamos
fazer isso utilizando uma linguagem de mútua compreensão, dizer, olha, cometemos erros, mas podemos sair daqui para frente já lavamos a nossa roupa suja e como prosseguir. Então é por isso que o plano às vezes aparece meio meigo, mas a ideia é também servir de plataforma de conversa e de consenso e conciliação entre as partes que são desavindas, porque os problemas dividem a nossa sociedade. Bem, falou-se de acesso à justiça, potenciar os tribunais comunitários. Eu trabalhei mais de 15 anos num projeto de investigação sobre tribunais comunitários. Eu também tenho a mesma opinião. O que acontece é que, de novo, o governo não visualiza muito a justiça comunitária e a justiça tradicional. Quer dizer, se você resolve o seu assunto na justiça comunitária, se você quer ir à justiça formal, tem que começar o assunto de novo. O que quer dizer? Ele não está a reconhecer o esforço que você fez, as audições que foram feitas, nem estão escritas. Então, nós estamos a lutar para que esse processo, os tribunais comunitários, sejam integrados no sistema de justiça, porque justiça só não é formal. Aliás, estatísticas dizem que apenas, mais de 70%, não resolve os seus assuntos nos tribunais formais, resolve os assuntos nos tribunais comunitários e esquemas tradicionais, incluindo juízes. Quando eu tenho problema com a minha esposa, eu primeiro vou aonde a igreja, o padrinho. Portanto, depois é que penso em tribunal. Então, significa que nós, moçambicanos, fomos feitos para reconciliação e restauração de valores, não para o juiz dividir direitos, não. Então, eu concordo plenamente que temos que tomar isso em conta. Concordo também com a formação, coloquei Cernic e comissão, concordo que incluamos também magistrados do Ministério Público, do Judiciário, porque, no fim, o elo último é a justiça. Portanto, está colocada, está claro. A Iracema diz, visualizamos pouco a mulher. Olha, a luta que fiz para visualizar neste plano, quando estávamos a discutir, o Gabriel amanhã ou depois vai falar sobre isso. A ideia eu disse, não, eu sou defensor de direitos humanos, grupos, e nós dissemos na metodologia que essa metodologia está baseada em direitos humanos. O que significa? Visualizar as vulnerabilidades. E nós tentamos fazer isso. Agora, é verdade que é pouco, mas seria também demais. Seria o plano da mulher, não é? Então, acho que fizemos o máximo e vamos tentar fazer. Agora, a questão de designação, se comitê, conselho, acho que pode-se decidir, porque o que interessa sempre, eu costumo dizer, é a competência. Mas podemos sim para dar a grandeza pela designação. Mas se nós colocarmos lá que quem dirige esse comitê é o ministro, e por aí, não sei se desvirtua qualquer coisa, mas eu concordo que o comitê tem mesmo, pode ter, aliás, a comissão, aliás, o conselho pode ter alguma força, não é? Diferente do comitê. Não é comissão, mas é comitê. Não é? Então, já foi... E aqui os painelistas, concordo plenamente com eles, começando pela segurança privada, é uma das pessoas que tive a oportunidade de falar com ele e levantou essa questão de injustiças, portanto, a questão de auditorias. É por isso que aqui coloquei muito ênfase nas inspeções e auditorias às empresas privadas, porque em relação à legislação se existe, só que há poucas empresas de segurança privada, como a dele, que estão alinhadas aos padrões internacionais, mas muitas delas portanto, estão muito aquém daquilo que é necessário. Nós estamos a ver as grandes empresas, aquelas que... Não, mas existem empresas intermediárias que nem conhecem os instrumentos que guiam. E a inspeção, a certificação muito fraca ao nível do Ministério, que não conseguem... portanto, é por isso que percebo a sua lamentação, mas vamos exatamente incidir sobre inspeções, sobre auditorias, mas não podemos deixar de melhorar o sistema de licenciamento e certificação e exigir mais. É por isso que ele está aqui. Comissão, eu esperava da doutora Flora exatamente o que disse, mas
vista que fui muito forte na comissão, não é? E diz de novo, eu tentei não fazer mostrar ao Gabriel que eu continuo a vestir a camisa da. E você veio me recordar que, olha, parece. Mas a ideia é que a comissão tem. Agora, o grande problema, porque que não está em muitos espaços, é que ele não está devidamente representado nas comunidades. Estamos a falar de IPAs, porque ele está nos distritos. Então, quem está no distrito é mais fácil chegar na localidade. Agora, quem está só na sede, para chegar à localidade, precisa de anos. Então, é por isso que em algumas situações ele não aparece. O doutor Mujovo, tanto ele foi mais polite, no sentido de que vamos estudar, não é? Então, concordo que o Ministério tem que refletir sobre as funções que ele tem. Eu também sinto que são funções muito pesadas em processos muito estruturantes, como da questão do princípios orientadores das Nações Unidas e a questão de segurança. E alinhando com a questão que foi colocada aqui, no sentido de que não será demasiado colocar essas pessoas todas com... Não vamos chegar ao fim que não temos. Bem, o Ministério da Justiça para nós é titular dos direitos humanos e o que eu acho que temos que fazer, provavelmente, reforçar a sua capacidade técnica, humana e de ação, e assim podemos... Eu sei que tem muitas coisas aqui que queria aqui responder, mas o Gabriel está sempre a olhar para mim, sinal de que o tempo é verdade. Aí, Coca, alguém disse uma coisa, não será isto... penso que foi a Priscila, não será... Isso foi feito para ser voluntário e parece que estamos a trazer aqui normas que vinculam. Não é? Sim, esses princípios são voluntários, no sentido de que no seu espírito, não é? Mas ser voluntário a partir de dizer que eu quero ir servir a defesa de forma voluntária, a partir do momento que já é voluntário, passa a ser obrigatório lá onde está. Não é? Então, é voluntário no momento da aderência, mas depois, então, se o nosso Estado vincular-se a esses princípios, passa a assumir obrigações vinculativas sobre o que ele aderiu. Então, concordo que seja aqui, nesse âmbito, um pouco forçado, porque o que estamos a dizer os defensores é que nas comunidades, aquele que reclama, aquele que denuncia é visto mal. Então, ele tem que ter alguma proteção especial de lei, não é, que permita que ele se movimente livremente e tenha os seus direitos garantidos. Sei que deixei muitas pessoas sem responder, mas eu posso... Sim, eu queria comentar sobre as questões sobre fraca implementação. Governo, instituições. Muitos sublinharam isso, não se implementa. Não esqueçam um aspecto muito importante que temos que combater todos. O nosso país é um dos países mais corruptos do mundo. Então, quando se diz mais corruptos do mundo, leva consigo distorções. O governo está lá, ouve, vê que as comunidades estão para sofrer, mas se lhe deram 10 mil, já não vai falar. Portanto, esse é um assunto que é transversal. Nós temos que combater com ética, deontologia e cultura das pessoas. Isso, por mais que elaboremos este plano muito bem, enquanto a nossa cabeça for corrupta, vai dar a mesma coisa. Portanto, então, era só para sublinhar esses elementos. Muito obrigado. Até levantou-se para me impressionar. Obrigado, Dr. Betônio, por esta reação. Não conseguiu os 3 minutos. Vamos tentar da próxima vez. Passo assim para o painel, mesmo para recolher reflexões, considerações finais. Vou ser um pouco generoso e dar 1 minuto e meio a cada um, que é para fazer o wrap-up e encerrarmos o evento. Podemos começar por si, sim. Bem, mais uma vez agradecer pela oportunidade e talvez adicionar um ponto que foi tocado aqui em linhas gerais, o ponto referente ao due diligence. Tem também a ver com todas essas atrocidades que a gente vai acompanhando ao nível da operacionalização das empresas de segurança.
acredito que se todos nós tivéssemos uma política de pre-assessment daquilo que as empresas de segurança fazem em questões de políticas, em questões de manuais normativos internos da instituição, em questões de auditorias internas ou externas que certificam essas instituições, também estaríamos a meio caminho dado para poder agregar valor e sanarmos algumas situações que foram aqui ditas. Falou-se também da questão do armamento bélico, que algumas instituições têm e não está accounted for, o que é uma grande atrocidade. Não faz sentido termos uma instituição oficial no país e que não saiba quanto armamento, quantas munições tem. Voltamos à questão da monitorização contínua das instituições. Espero que o manual seja, portanto, divulgado depois disto, assim que for discutido a nível do Ministério e do Conselho. Estamos ao dispor para poder assessorar e assistir em tudo que for necessário. Muito obrigado. Bom, também queria agradecer o convite para a comissão poder participar deste painel. Talvez reforçar primeiro a questão da necessidade de mecanismos de recepção de queixas externos, por forma a reforçar o acesso à justiça das comunidades, tendo em conta que os mecanismos das empresas eles mostram-se não eficientes, porque se a comunidade queixa-se contra a empresa, é a empresa quem faz a gestão dessas queixas. Não temos aqui nenhuma justiça restaurativa e precisamos realmente de ter um mecanismo independente para a recepção desta queixa, porque os mecanismos das empresas mostram não ter uma ligação direta com os órgãos do sistema de justiça para a resposta ou reposição dos direitos violados das comunidades. Então, eu queria também defender esta questão da existência do mecanismo de recepção de queixas externa ou da linha verde. A outra questão que acho que o plano precisa vincar muito é a questão da responsabilização. Eu acho que a questão da responsabilização ela pode vir aqui a restaurar aquilo que é a confiança dos órgãos estatais, mas também de justiça pelas comunidades. Então, acho que tem que ser um ponto muito forte nesta questão do plano. E acho que a questão da descentralização de poderes também é um outro calcanhar daqueles. Falo como comissão, temos tido vários problemas de responsabilização, tendo em conta que quando a gente chega nas províncias, remetem-nos às sedes, porque estas empresas não têm representantes ao nível das províncias, o que torna também quase que impossível responder a tempo e hora algumas questões relacionadas à violação de direitos humanos ao nível das províncias. E não só a questão mesmo dos próprios governos locais não se verem visualizados em alguns processos por falta de envolvimento. Provavelmente a questão da descentralização do poder seja também alguma necessidade de se rever no plano. E mais uma vez, muito obrigada e parabéns aos consultores. Obrigada. Sim, boa tarde. Bom, também gostaria de agradecer por mais uma vez termos essa oportunidade de juntos fazermos a avaliação daquilo que foi, portanto, a produção do nosso trabalho aqui. Mas só tenho dois aspectos mesmo para rebater, que é, portanto, os pontos que na qualidade do governo teríamos identificado ao longo dos debates. Ficou claro aqui que há uma forte pressão nas comunidades devido a questões de litígios que existem entre elas e as empresas. Isto chama-nos à colação a termos de fazer um trabalho árduo. E falou-se aqui no plano do Dr. Bitone que era necessário os órgãos forem criados, neste caso os comitês, eles não podem só se refletir a nível das sedes. É preciso que eles desçam até a base, porque é lá onde há o foco dos conflitos. E eu penso que durante esse processo todo, no ato da divulgação do plano e sua implementação, havendo esforço de todos nós, com tanto a premissa que trouxe
da necessidade de um diálogo interativo aberto entre todos, entre os 3 pilares, eu penso que isso pode nos levar a um bom termo. Não vou alongar mais, mas eu chamo a atenção. É necessário que esse diálogo entre os 3 pilares seja levado a cabo com muita atenção. Muito obrigado. Muito obrigada. Foi bastante instrutivo ouvir as várias vozes e eu gostaria de destacar 4 ideias, não tirando qualquer mérito ou importância às outras, mas nós temos uma tendência humana de querer assinalar as ideias que nos são mais próximas. E então, 4 ideias que eu gostaria de destacar. Uma, a relação essencial entre o Plano Nacional de Negócios ou Empresas e Direitos Humanos e este Plano Nacional de Segurança e Direitos Humanos. A importância que eles sejam adotados conjuntamente e que um seja subsidiário do outro naquilo que, nas áreas em que estiver silencioso. A outra ideia é de utilizar os mecanismos de Estado que já existem. Há várias linhas, mas já há várias instituições ou entidades a nível nacional, a nível provincial que já existem. O que se está a falar aqui são direitos humanos, são uma responsabilidade do Estado, então todas as entidades do Estado têm a obrigação de implementar a questão de segurança e direitos humanos. Então, tentar apostar em potenciar os mecanismos que já existem para não haver duplicação, para empoderá-los e para dar-lhes mais relevância com as comunidades onde eles já estão inseridos. Gostei muito da ideia da monitorização dos casos já existentes, porque já não partimos do zero. Ou seja, este plano a ser adotado, a ser implementado, já pode ter uma base de partida em que diz estes são os casos que já estão, que existem, que estão no sistema de justiça, onde é que eles estão e o que é que se tem feito para depois usar como base para as ações seguintes. E o último ponto a destacar do meu ponto de vista é a proteção dos defensores de direitos humanos, jornalistas e outras vozes críticas. E acho que é uma situação que esta sala estaria de acordo comigo, que não é fácil ter uma voz crítica da situação, da realidade. E muitas vezes a violência é extrema. Então acho que qualquer plano que trabalhe em direitos humanos e que se vai focar na questão das empresas de segurança tem que ter uma linha clara de como proteger as vozes que vão falar, vão denunciar casos, que ainda não é a prática comum. E por fim, porque já também são horas de almoçar, não é? E eu queria simplesmente oferecer uma reflexão minha sobre a questão do género. E a questão de género não é uma questão de mulheres. Não é. A questão de género em direitos humanos é como uma situação impacta os diferentes géneros de forma diferente. A questão das mulheres é que são detentoras de direitos humanos, não são vítimas. Em dadas situações, qualquer pessoa pode ser uma vítima, mas, de uma perspectiva de direitos humanos, todas e todos somos detentoras de direitos humanos. E depois há que prevenir situações em que possamos estar numa situação de mais vulnerabilidade. E eu acho que eu ainda ouço a questão de vamos falar de mulheres do ponto de vista de vítimas. Eu acho que temos que falar de mulheres do ponto de vista, tal como dos homens, do ponto de vista de detentoras de direitos humanos. E depois, quando há uma situação de violação, como é que impacta
os homens e as mulheres diferentemente. E no caso das extrativas, das empresas extrativas, no caso das empresas de segurança, os homens são vítimas, são bastante vítimas. Aliás, são os que mais morrem, não é? São os que mais são desaparecidos. Mas são mais vítimas que as mulheres? Não, são vítimas de forma diferente. Então eu gostaria de partilhar esta pequena reflexão com vocês para que, quando trabalhamos a questão de direitos das mulheres, pensemos nelas como detentoras de direitos humanos, verificar que situações as impactam e como impactam, mas também ver como impactam aos homens, porque os direitos humanos são de todas e todos. Então não podemos simplesmente estar a trazer à superfície uma situação de um grupo sem também trabalhar a situação do outro grupo. Muito obrigada. Obrigado aos painelistas. Podemos fazer uma foto aqui. Quando fazemos a foto, Dr. Matt, acho que a esta altura nós encerramos o evento. Mas talvez dizer que nós vamos continuar a receber as contribuições. Temos o link que foi partilhado para o documento online, mas para as pessoas que pretendem submeter as suas contribuições na forma de um outro documento, nós criamos um e-mail. Deixa aqui projetar. Então, nós temos um e-mail para receber as contribuições específico. Podemos partilhar todas as contribuições para este link que devia estar a aparecer aqui. Está desligado? Então, vamos receber as contribuições por e-mail, mas também no documento online que partilhamos. Os comentários no documento online são feitos na forma de comentário. Só ir à secção específica que deseja deixar o comentário, nós vamos fazer depois da compilação de todos os comentários que vamos a receber. E quem quiser, como disse, submeter uma espécie de parecer em formato de documento, pode enviar para o e-mail que será projetado aqui na tela, ou pode entrar em contato com a equipe do secretariado e vamos partilhar o e-mail. Mas também vamos circular esta informação nas nossas páginas, porque será um processo aberto, qualquer pessoa poderá contribuir. Então vamos começar a divulgar o documento, assim como receber as contribuições das diferentes pessoas interessadas neste assunto. Então, podemos fazer a foto, Dr. Matt. Acho que podemos, a esta altura, encerrar o evento. Não consigo projetar. Todos temos as senhas para o almoço? Mas eu me julguei. Não, isso assim vai aparecer. Vamos fazer Photoshop. Obrigado.
Então, uma salva de palmas ao meu painel. Podemos logo. O computador desligou. Vou levar, vou tirar o meu computador. Boa tarde. Bem, antes de eu fazer a minha intervenção, eu queria pedir uma salva de palmas ao One Man Show, que é o Gabriel. Ele merece. Minhas senhoras, meus senhores, todo o protocolo observado. Chegamos ao fim do nosso trabalho, da apreciação e harmonização e validação do Plano Nacional de Ação para a Implementação dos Princípios Voluntários sobre Segurança e Direitos Humanos. Permita-me, mais uma vez, agradecer a todos os participantes e a todos os panelistas por participarem neste importante evento, que também contou com várias contribuições que aqui nós vimos provenientes das instituições do Estado, das organizações da sociedade civil, organizações internacionais e entre outros. As reflexões e experiências partilhadas pelos panelistas enriqueceram o debate e permitiram uma melhor compreensão dos desafios e oportunidades associados à implementação dos princípios voluntários sobre segurança e direitos humanos, e também destacaram a pertinência de fortalecer a cooperação e estabelecer um diálogo permanente no que diz respeito à responsabilidade partilhada. Queremos, mais uma vez, agradecer os valiosos contributos apresentados por todos os participantes que aqui estiveram conosco, que apresentaram algumas propostas de recomendações, podemos destacar algumas. Uma delas é aquela que diz que é necessário fortalecer a coordenação institucional, evitando a proliferação de várias estruturas. Não tomei da palavra naquele exato momento, porque queria mesmo deixar para o fim, porque o governo criou a Comissão Interministerial para Direitos Humanos e Direito Internacional Humanitário, através de um decreto presidencial. Eu penso que a questão da coordenação até poderia ser remetida para a Comissão Interministerial para Direitos Humanos e Direito Internacional Humanitário. Por quê? Porque ela envolve quase todos os ministérios e é uma disposição que diz que também podem ser convidadas outras instituições públicas e de organização civil e privadas. Então, isto podemos entender, nós como juristas, de que é preciso também arrastar a interpretação disso, não é? Então, assim, íamos evitar a proliferação de várias unidades orgânicas. Talvez poderíamos remeter no plano de que este comitê deve ser integrado na Comissão Interministerial para Direitos Humanos e Direito Internacional Humanitário. Há uma recomendação também muito importante que diz respeito ao reforço de medidas de prevenção e combate à impunidade. Essa questão nós ouvimos muito bem, aquilo que foi reportado ao nível de Cabo Delgado, que há cometimento de crimes e no final do dia não acontece nada. Então, isso é preciso também nós olharmos que essa recomendação é muito forte, combater a impunidade. E podemos aprofundar um pouco mais. E depois também diz que é necessário, aqui a outra recomendação, a criação de mecanismos que assegurem uma participação efetiva e substantiva de jovens e de mulheres. Então, este processo também deve influenciar um processo de tomada de decisões. Não é só apenas reunir e depois terminar por aí, mas tem que amanhã refletir-se no processo de tomada de decisão. Há necessidade, tendo em conta que temos aqui os nossos consultores, o meu professor, Dr. Bitoni, há 20 anos, não é mais do que isso, ou 30 anos, na Faculdade de Direito, mas muitas das iniciativas que